olhos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo reinará. Declare: quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo Filho reinará. Ele reinará. Diga: quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. E Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará. E Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará. Quantos podem adorar ao Rei da Glória que está aqui? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o valente na batalha. Ele! Sua glória outro não dará. A glória dele para todos sempre. Jesus Cristo Filho reinará.
dos reis, o Senhor que não perde uma batalha. Nós temos uma canção para Ele nessa noite. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E Ele está aqui rugindo ao nosso favor. Ele está aqui rugindo ao favor da nossa casa. Ele está aqui rugindo ao favor da fonte de água viva. Ele é o leão da tribo de Judá. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele é pela tua família, quem será contra a tua família? Você crê nisso, irmão? Oh, celebre ao Cordeiro nessa noite. Vamos dar uma canção a Ele. Erabaixou rebabaia. Amassou rebacalabaixada rabará. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Diga. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos, fonte de água viva! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Você pode erguer a tua mão e dizer: vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como Ele? Não existe. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Seja adorado, Jesus. Vamos prestar honra a Ele, diga. Poder, honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder.
vozes, só a voz da noiva, diga: Santo. Diga, noiva: Santo. Reina sobre a terra e céu, pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. E os anjos clamam, toda a criação exaltado é santo pra sempre. E o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás diga que o nome dele é o mais alto. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, toda a criação exaltado és, santo pra sempre. E o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Tu sempre serás santo pra sempre. Essa é a canção. Tu sempre serás santo pra sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás santo pra sempre.
os 24 anciãos colocam suas coroas aos seus pés e cantam dia e noite, noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Agora mesmo eles estão dizendo isso: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda fonte de água viva, e todo Belfor Roxo, e todo Rio de Janeiro, e toda nossa nação será cheia, será cheia, será cheia do conhecimento de Deus, da glória de Deus. E o teu povo canta: sim ao Rei dos Reis, exaltado és, Santo. Nós não cansamos de dizer isso, Jesus. E o teu povo canta: sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo para sempre. Aleluia. Graça e paz, amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Você já cumprimentou o teu vizinho do lado aí? Se você não cumprimentou, por gentileza, cumprimente teu vizinho aí, fala: seja bem-vindo, Deus abençoe, uma semana poderosa de milagre, aleluia, porque nós somos boca profética nesse lugar, amém, queridos? Então, muito demora, abre sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 22. Vamos ler uns pequenos versículos aqui. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Todos acharam, amém, queridos? Amém? Oh, glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e respondeu, e Abraão à prova, isso, e lhe disse: Abraão, este-lhe, e respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Só até aí, amém? Agora pula para mim, 11. Mas no céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora eu sei que temes a Deus. Amém, queridos? Um texto que fala muito ao meu coração. Nós vamos falar sobre algo muito espiritual nessa noite. Vamos falar de algo que eu sei que está no teu coração, como está no meu também. De ofertar, oferecer o nosso melhor para Deus. E no tocante aqui desse texto,
eu não quero falar em dinheiro. Eu não quero falar em dinheiro, vou repetir vocês. Eu quero falar sobre o que eu tenho, não é meu. Você está entendendo? Eu apenas estou administrando aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Então eu começo a entender que eu não posso de maneira alguma ser apegado nas bênçãos que Deus me deu. Você está aqui? Então repete comigo assim: eu não posso escolher a bênção, mas sim o abençoador. Você entendeu isso? E isso aconteceu com Abraão. Abraão, o maior sonho de Abraão, se a gente se aprofundar na história, vai dizer que o sonho de Abraão era ser pai. Você conhece a história, amém? Ok? Mas Deus traz algo interessante na vida de Abraão, pedindo o seu Isaac, seu filho. E ele obedece. No obedecer a Deus, Deus realiza um milagre poderoso na vida de Abraão. Você está aqui ainda? Eu começo a entender algo interessante aqui. Porque quando Abraão abre a mão daquilo que Deus colocou, algo no mundo espiritual acontece tremendo. Dizendo: o anjo do Senhor brada com uma voz poderosa: Abraão, Abraão, não faça mal nenhum a esse rapaz, porque a partir de hoje você entregou o teu melhor, o teu coração ao reino. Sabe, querido, o que acontece com isso? Até ministrei de quarta-feira sobre isso aí. Abraão obedece. No obedecer a Deus, Deus envia a provisão poderosamente. O texto vai dizer que ele sobe ao monte e a oferta Deus envia do outro lado, subindo também. Meu Deus! E quando ele olha, ele vê ao seu lado a provisão. Sabe, querido, o que eu aprendo aqui? Quando eu abro a mão para Deus, para o reino de Deus, Deus supre a nossa vida poderosamente, a nível de milagre poderoso, querido. Quando nós colocamos o nosso coração no reino, quando nós, entendemos a importância de ser fiel, trazer, dar o teu melhor, não só o teu melhor, mas em todas as áreas do mundo espiritual da tua vida. No nosso dia, nas nossas horas de adoração, quando você para ler a palavra, quando você honra o teu vizinho, quando você honra aquele que trabalha com você, quando você honra o teu patrão, é o princípio de tudo, é a honra. Deus em Gênesis já mostrou isso. Ele preparou tudo para o homem e falou: agora, Adão, é contigo. Eu te honrei. Compete você agora a me honrar. Então, querido, trazendo para um momento especial nessa noite de dízimo e oferta, como eu falei, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar da sua fidelidade no reino, a sua fidelidade com Deus. Eu tenho a certeza que se eu desse o microfone para cada um de nós que estamos aqui presentes nessa noite e falar o que Deus realizou na sua vida, nós vamos passar a noite toda glorificando e exaltando o nome do nosso Deus pelos milagres concedidos pelo nosso Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus!
Deus é fiel, querido, amém? Então, com toda a força, fala assim de novo. Agora não fala para o teu vizinho, não. Fala para, sabe, o mundo espiritual, dizendo: eu escolho o abençoador. Amém, queridos? Por gentileza, o nosso diácono está com o envelope, o nosso pastor aqui à minha esquerda. Ele vai distribuindo agora, nesse momento, os envelopes. Você que vai ofertar ao nosso Deus, você que vai trazer teu dízimo, as tuas ofertas. E deixa eu te falar uma coisa: a maior oferta você fez nessa noite. Você sabia disso? Vou repetir: a maior oferta você já fez essa noite. Ninguém deu amém, glória a Deus por isso. Mas eu vou te explicar por quê. Você está aqui na casa do Senhor nosso Deus. Essa é a melhor oferta, querida. Você saiu do teu lar e veio para a casa do Deus vivo para agradecer Ele das bênçãos concedidas. Amém, querido? Eu quero orar pela tua vida ministerial, eu quero orar pela tua vida emocional, eu quero orar pela tua vida financeira. Eu quero te encher, te preencher de bênção de Deus sobre a tua vida. Você aceita aí? Amém? Então fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Oh, aleluia. Fique de pé. Você está apresentando você como oferta nessa noite. Amém, queridos? Aleluia. Vamos estar orando. Curva sua cabeça, fecha teus olhos. Deus de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a palavra, Senhor, nessa noite é gratidão. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tem realizado em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai querido amado, Senhor, pelo fôlego de vida. Te agradecemos, Pai querido amado, pela nossa família. Te agradecemos, ó Pai querido amado, Senhor, meu Deus, pelo nosso emprego. Te agradecemos, ó Pai querido amado, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Senhor, Tu tem, meu Pai, nos conduzido a viver em novidades de vida nessa terra. Pai de amor, nós queremos, meu Pai, apresentar diante de Ti o nosso coração, meu Pai, cheio de amor, meu Pai, diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Te agradecendo, meu Pai, por tudo, até pela falta de emprego, pela escassez, meu Pai, por tudo nós agradecemos, porque entendemos que nada acontece por acaso em nossas vidas. Tudo há um propósito, Senhor, para que nós venhamos, sabe, estar habilitado a viver coisas grandes aqui na terra. Ah, Senhor, eu como profeta nesta casa, Senhor, eu quero cobrir Teus filhos nessa noite com todas as bênçãos, com todas sortes de bênçãos espirituais, Senhor, sobre a vida do Teu povo, Pai. Senhor, eu abençoo, meu Deus, que essa semana seja uma semana de milagre, seja uma semana repleta, Pai querido amado, Senhor, de milagres poderosos, livramento sobre a vida do Teu povo nessa noite, Pai. Por isso, Deus de amor, assim eu abençoo com toda a sorte de bênção e declaro sobre a tua vida. Há uma palavra dada por Deus, palavra essa que vai trazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém e amém. Traga aqui na mão da nossa pastora, por gentileza, a tua oferta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui ainda, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do nosso apóstolo. Vai estar nos abençoando com uma palavra poderosa dada para o nosso Deus. Eu, o meu diácono aqui do lado aqui, intercedendo. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Você está feliz? Diga glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Você crê que Deus está preparando algo tremendo para a sua vida essa semana? Diga amém. Abra sua Bíblia
em Provérbios. Provérbios. Você achou? Diga amém. Capítulo de número 23. Provérbios 23. Verso de número 7. Provérbios 23, 7. Só a parte A do versículo. Porque como imagina em sua alma, assim ele... Eu vou repetir. Porque como imagina em sua alma, assim ele... Em outras versões está escrito. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Quer dizer a mesma coisa, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, meu Pai, pela rica oportunidade de estar na tua casa. Queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, reunidos para ouvir a tua palavra. Nada é mais importante do que a tua palavra. Nada é mais importante do que estar nessa atmosfera aonde é aqui que o Senhor fala conosco, é aqui que o Senhor nos dá direção, é aqui que o Senhor, meu Pai, nos direciona, é aqui que o Senhor nos guia, é aqui que o Senhor dá destino para nós. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos tudo aquilo que se opõe à tua palavra, nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra, e te pedimos, Senhor, nos dê graça para pregarmos a tua palavra, que é soberana, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Bom, quero primeiramente agradecer aos irmãos que ajudaram no almoço que nós tivemos hoje, você que ajudou trabalhando, você que ajudou se disponibilizando, você que ajudou contribuindo, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, esses almoços têm sido almoço de sucesso, amém? Deus tem abençoado esses almoços. Então eu queria que você aplaudisse ao Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o poder e a majestade para todos sempre. Amém. Eu acho que pode desligar esse negócio para mim, porque fica tipo uma musiquinha e o teclado é diferente. Poxa, aí rapaz, aí você agora, aí André, aí eu vou, aí Deus vai te dar uma bênção sobrenatural, André. Pode ter certeza, amém? Dedilhar do violão que o André faz é algo tremendo. Irmãos, eu não quero pregar muita coisa hoje. Estou querendo ir para casa cedo hoje. Amém ou não amém? Quem quer ir para casa cedo hoje? Diga amém. E tem muita gente querendo ir embora, hein? Misericórdia, gente. É porque eu não liguei o ar-condicionado, é isso? Ah, pensei que é por causa disso. Misericórdia, irmãos. Fica só um pouquinho sem ar, amém? Ainda não chegou o verão. Quando chegar o verão, aí a gente liga. Amém ou não amém? Glória a Deus. Isso é bom que você soa um pouquinho, chega em casa, toma um banho, fica relaxado. Para a labuta do dia seguinte, você vai dormir em paz. Amém ou não amém? Glória a Deus. Irmãos, meu Deus,
eu quero que o Espírito Santo me ajude a transmitir o que Ele me deu. Às vezes, irmãos, não é o tanto de estudar, não é o tanto de você ler tantas coisas, mas é o Espírito da palavra ser entregue. Está entendendo? Amém? Quem é pregador sabe do que eu estou falando. Não é o tanto de informações, não é o tanto de coisas, mas é aquele rema, é aquela coisa que pode virar uma chave na sua vida. É isso que eu quero que o Espírito Santo transmita para você. Aquilo que Ele falou comigo, fale com você nessa noite. Amém? O Espírito Santo, eu quero até tirar a introdução. Todas as vezes que eu vou pregar, eu sempre entro com uma introdução. Mas hoje eu quero tirar a introdução, eu quero ser muito direto com aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Diga para a pessoa que está do seu lado, quem você pensa que é? Diga para outra pessoa que está do outro lado, diga, quem você pensa que é? Quando você começa a ler a Bíblia, quando você pega o Antigo Testamento, você pega o Novo Testamento, quando você começa a vasculhar a palavra de Deus, você se depara com uma situação que tem tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e parece que é intencional. Tem algo ali na Bíblia que vai de Gênesis a Apocalipse, que parece que o Deus que nós servimos, eu vou usar uma palavra aqui, mas é só para os irmãos terem uma ideia. Eu não estou dizendo que Deus é isso, mas é como se Deus tivesse obcecado em que você compreendesse isso. Pastor, do que o senhor está falando? Parece que Deus intencionalmente está na Bíblia o tempo todo, querendo mostrar para a gente, querendo mostrar para você, querendo mostrar para mim quem Ele é. Mas à medida com que Ele quer mostrar quem Ele é, Ele também quer que a gente compreenda quem nós somos. Porque quando você começa a descobrir algumas coisas alinhadas, algumas revelações de Deus para a nossa vida, Deus está querendo nos mostrar que para Ele, para você, para mim, viver uma vida abundante, porque Deus quer que eu e você vivemos uma vida abundante. Eu não posso olhar Jesus apenas para um Deus que quer olhar para mim e consertar minha vida moralmente. Ele não quer apenas dizer para mim acerca de moral. Ele não quer apenas mostrar para mim o que é certo e o que é errado. Ele não quer apenas mostrar para mim o que é certo e o que é pecado. Ele não quer só apenas mostrar para mim como eu devo me comportar, como eu devo administrar e viver a minha vida. Jesus não está aqui, Jesus não veio aqui só para isso. Jesus, porque você aceitou Jesus como seu Salvador, seu passaporte está carimbado para a eternidade, tudo bem. Mas entenda uma coisa, o Senhor quer que você viva uma vida e uma vida abundante. Mas para viver uma vida abundante, você precisa compreender algumas coisas, né? Então, quando você olha para a Bíblia, você vê o tempo todo Deus preocupado em se mostrar, em se conhecer, mostrar para você conhecê-lo, mas também mostrando para você quem você é. O livro de Provérbios é o livro de Salomão. Salomão escreveu, um sábio Salomão. Eu não quero falar sobre a vida de Salomão, eu não quero dizer quem Salomão é, mas eu quero mostrar para você que alguns capítulos anteriores ao capítulo de número 23, você vai ver que Salomão, ele vai dizer assim, que
as fontes da vida procedem da onde? A pastora Ludmila diz, do coração. Ele vai dizer, se tudo que você tem que guardar, guarda o seu, porque dela procede as fontes da... Então, ele está dizendo, se tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes, as saídas da vida. Agora guarde isso. Isso ele está falando em Provérbios capítulo 4. Agora quando chega em Provérbios capítulo de número 23, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, como o homem pensa no seu coração, ele é. Entenda uma coisa aqui para mim. O versículo poderia estar escrito só assim. Assim como o homem pensa, ele é. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que assim como o homem pensa, aonde? Aonde? No seu coração, ele é. Está dando para você entender? Diga amém. Ele não está dizendo, assim como o homem pensa, ele é. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, assim como o homem pensa no seu coração, ele é. Não é, pastor, qual é a diferença? O que na verdade ele está querendo dizer? Primeiro, eu quero te mostrar que a palavra coração aí não é um órgão de carne que bombeia o teu sangue. Não é esse coração físico. A Bíblia está dizendo aí que esse coração é a senda dos seus pensamentos. É o que você sente e interpreta. Você está aqui? Diga amém. Aí você vai dizer, pastor, me explica um pouco melhor. Por exemplo, ele está dizendo, assim como o homem pensa no seu coração. Ele está dizendo, assim como o homem pensa, compreende e entende, coloca em prática o que entendeu, assim ele é. Pastor, mas é possível alguém pensar e não executar o que pensou? É possível. É possível. Se eu não me engano, em João capítulo 15, Jesus vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, deixa eu ver qual é o versículo, que aí eu peço para abrir para você ver melhor. É João capítulo 15, versículo de número 11. Você achou? Diga amém. Olha o que está escrito. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, em algumas versões está alegria, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele quer que a alegria dele esteja em nós, e que a nossa alegria seja... Mas eu te pergunto hoje, você está alegre? Pastor, a despeito das coisas que estão acontecendo comigo, eu estou até alegre. Mas eu vou ser sincero para o Senhor, eu não estou tão alegre assim. Então o que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo que é possível eu pensar em algo, é possível a gente entrar aqui na igreja, ouvir a palavra, compreender, entender, anotar, sair da igreja e aquela palavra não ser vida para nós. Eu sei que está um pouco difícil a compreensão, mas eu oro para que o Espírito Santo faça você entender isso. O sábio está dizendo, assim como o homem pensa
no seu coração, ele é. O coração é a senda dos pensamentos. Alguns teólogos vão dizer que é o centro do ser humano. É o coração. Quando a Bíblia chama de coração, esse pensamento que coloca em prática o que você ouviu. Então ele está dizendo, assim como pensa no seu coração, ele é. Ele está dizendo que é possível a gente ouvir, a gente escrever, a gente anotar, a gente visualizar e até entender a palavra, mas não vivê-la. Por que não vivê-la? Porque ela não caiu no coração como compreensão para tomadas de atitudes e decisões. A gente ouviu, achou bacana, a gente saiu até com inspiração, a gente ouviu uma boa palavra, meu Deus, essa palavra vai nortear a minha vida, essa palavra vai mudar a minha vida, essa palavra vai virar uma chave na minha vida. Só fica na falácia. Não há mudança de vida, não há transformação. O que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12? Lucas, coloca para mim, por favor. Romanos capítulo 12, o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer, não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso. Ele está dizendo, só vai haver transformação se houver mudança de entendimento. Só vai haver transformação se a mente mudar. Só vai haver transformação se a mente se cair no coração e produzir compreensão para tomadas de decisões e atitudes. Olha o que diz. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo assim? Não, aqui está na NVI, mas algumas versões vão dizer, não se conformem com este mundo. Aí você vai me perguntar, pastor, ele está falando para aquela pessoa que passa lá na rua? Não, ele está falando para crente. É uma carta aos romanos, os cristãos da igreja em Roma. Paulo está dizendo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas espera aí, pastor Renato. Se Paulo era crente e estava falando para crente, por que ele está dizendo para o crente ser transformado pela renovação do entendimento? Porque se todo mundo ali é crente, o que Paulo está dizendo? Por que Paulo está falando isso? Por quê? Porque é fácil entender isso. Por quê? Porque você pode estar no conceito errado, mas fazendo de forma errada. No conceito certo, mas fazendo de forma errada. Você está aqui? Diga amém. Agora, Paulo vai dizer o quê? Ele vai dizer depois desse versículo o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Quem quer que essa vontade seja boa? Levante sua mão. Quem quer que essa vontade seja perfeita? Quem quer que essa vontade seja agradável? Amém? Só que a parte desse texto
só pode ser executada com aquela lá de cima. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Não tem como experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se a sua mente não transicionar, se a maneira como você pensa não mudar. Se a maneira como você pensa não mudar, não tem como você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai acontecer o quê? Você vai viver a vida como você está vivendo. Você vai viver uma experiência aqui, outra ali, mas não na profundidade que Deus quer. E não na plenitude que Ele quer. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Então, você precisa compreender isso. Você precisa entender isso. Que Deus está querendo mostrar para você que algumas coisas que você não está vivendo é porque você não sabe quem você é. Pastor, me explique isso melhor. Eu vou te explicar. E eu queria que o Espírito Santo me orientasse para que você entendesse isso. Presta bem atenção. Intencionalmente, o que Deus faz? Ele escolhe comunicar a você quem você é, os planos dele para a sua vida. Eis que tem uma grande obra na sua vida. Você é um vencedor, você é amado, você é filho, você é isso, você é aquilo. Deus escolhe comunicar a você quem você é. Aí o que Ele espera? Ele espera que você pegue o que Ele pensa a seu respeito e comece a pensar como Deus pensa a seu respeito. Ô Jesus, você está aqui, diga amém. O que Deus está querendo? Ele está querendo que você abandone o que você pensa sobre você mesmo. Ele está dizendo, olha, você precisa pensar o que eu penso a respeito de você. E o que eu penso a respeito de você é isso. Você é mais do que vencedor, você é abençoado, você é escolhido, você é amado, você é filho, você é isso, você é aquilo. Deus quer que você pense exatamente o que Ele pensa a seu respeito. Para quê? Para você viver a vida baseado no que Ele pensa de você e não você pensa de você mesmo. Está enrolado, irmãos, isso? Jesus, tem alguém enrolado? Está dando para entender ou não está dando para entender? Porque você pensa algo sobre você. Mas Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Eu quero que você pense o que eu penso de você. Porque quando você pensar no que eu penso sobre você, aí a sua vida vai se tornar naquilo que eu falei a seu respeito. Você está entendendo? Diga bem. A sua vida vai viver com base não no que você pensa sobre você, mas no que você pensa, o que Deus pensa sobre você. É sobre isso que Deus está falando hoje. Por que Deus está falando isso hoje com você? Se eu não me engano, Romanos capítulo 4. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Perdão, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Você achou? Diga amém. Versículo 14 até o 16. Está escrito Romanos 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Vamos lá.
Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Agora volta o 15. Porque não recebestes o espírito de quê? Para viverdes outra vez atemorizados. Por que Paulo está falando isso para crente, irmão? Olha aqui para mim. Por que ele está falando isso para crente? Crente vivendo atemorizado? Crente vivendo à base do medo? Ele está dizendo, mas espera aí. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo e não temem. Ele está dizendo, por que não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Ele está dizendo, vocês foram adotados. Vocês agora pertencem à família real. Porque todas as vezes que Jesus vai se relacionar, mostrando quem Ele é, Ele sempre fala de realeza. Porque o reino de Deus precisa ter um rei. Você está aqui? Diga amém. E se Ele é o rei, nós somos o quê? Príncipes. Diga para a mulher que está do seu lado, você é uma princesa. Diga para o homem que está do seu lado, você é um príncipe. Você está aqui? Diga amém. Por que Jesus está falando sobre isso? Porque Jesus está querendo mostrar, irmãos, olha aqui para mim, que é possível você ter um pensamento sobre as coisas de Deus, mas não se encaixar no perfil daquilo que Ele está dizendo. Meu Deus. Ele está dizendo, se vocês são filhos, se vocês, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, peraí, se vocês estão atemorizados, então vocês ainda não receberam isso no coração. Quem está aqui, diga amém. Ele está dizendo, por que vocês estão atemorizados? Por quê? Se aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito, Ele está dizendo, então vocês não receberam isso no coração. Vocês só ouviram e acharam bacana. E aí, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu sou filho. Mas quando o negócio pega lá fora, você está atemorizado. Então não condiz com o que você ouviu. Por quê? Porque não caiu no teu coração. Porque você não está, você só pensou sobre isso. Você só ouviu sobre isso. Mas você não está vivendo isso. Alguém pode dar um glória a Deus? Ele está falando sobre escravidão. Vocês não têm como, vocês não podem viver mais como escravos. Vocês são livres. Paulo está falando para crente. Ele está falando, é uma carta que ele escreveu para os irmãos em Roma, cristão. Então, é possível, olha aqui para mim, é possível você estar na igreja, é possível você ouvir todas as pregações, é possível você ouvir todas as mensagens que foram pregadas, é possível você ter se batizado, é possível você estar aqui louvando, adorando, e é possível você estar fora do plano de vida abundante que Deus tem para você. Por que Paulo está falando isso para os romanos? Sabe por quê? Porque Paulo quer que eles mudem a mentalidade e comecem a pensar como filhos. Porque Paulo entende e sabe que mesmo que... Olha só o que eu vou falar aqui agora. Olha para mim. Mesmo que Deus pense a seu respeito coisa boa,
mas você não pensa coisa boa a seu respeito, Deus nada pode fazer. É necessário que você pense, que você compreenda no seu coração o que Ele está falando a teu respeito, porque aí Deus vai executar exatamente aquilo que Ele tem para você. Quando você olha o início em Gênesis da criação, a Bíblia diz que Deus foi criando todas as coisas. Criou o dia, criou a noite, criou a terra, criou o céu, foi criando tudo. No final ele diz assim: criou o homem. Sua imagem, conforme a sua imagem e semelhança, beleza. Mas depois ele diz assim, sobre a criação do homem: e isso foi bom. Aí você faz um gabinete com uma pessoa e você pergunta para ela: como é que está a sua vida? E ela diz: a minha vida está derrotada. Eu não tenho nem como descrever a minha vida. Mas espera aí, lá em Gênesis diz que quando Ele te criou, Ele disse que era bom. Então está uma incompatibilidade entre o que Deus está falando e o que você está dizendo. E aí eu acredito em quem? Eu acredito em Deus ou acredito em você? Porque Deus disse que quando te criou, falou que você era coisa boa, ao Ele ter criado você. Agora você está dizendo que a vida que Ele te deu, que Ele criou, está dizendo que não é boa. Você está aqui, diga glória a Deus. Então, uma coisa é você ouvir, até entender você entende, mas não caiu no teu coração. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu semeando. E ele vai falar sobre 4 tipos de solo. Ele vai falar da semente que caiu no solo rochoso, semente que caiu à beira do caminho, semente... No final ele vai dizer o quê? A semente que caiu numa boa terra. Na verdade, todos aqueles solos representam coração. Ele vai explicar isso depois na parábola. Ele vai dizer: e a semente que caiu em boa terra, coração bom, produziu. E a pergunta que fica é: se a gente não está produzindo no reino, o que está acontecendo? A gente está ouvindo só a palavra, mas ela ainda não caiu no nosso coração, porque tem pessoas que a chave virou na vida delas, porque elas compreenderam, tomaram atitudes e decisões e voaram naquilo que Deus tem para elas, tiveram para elas. Porque às vezes você viveu o que Deus tem para você, soa como arrogância, e não é arrogância. Você está aqui, diga amém. Por exemplo, Jesus vai dizer que Ele é humilde. Ele vai dizer: eu sou humilde de coração. Mas ao mesmo tempo que Jesus diz isso, eu sou humilde de coração, Ele vai dizer também: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ué, peraí, Jesus é tão humilde, agora ele está meio pretensioso. Ele está dizendo que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você não está aqui. O que eu mais orei foi que o Espírito Santo fizesse você compreender o que eu estou compreendendo. Porque quando você entende o que Deus tem para você, meu irmão, você conhece a sua identidade. Por mais que pareça para os outros que você é arrogante, mas não é arrogância, é que você tem tanta certeza de quem você é, que parece arrogância. Ao mesmo tempo que as pessoas: nossa, Jesus é tão humilde, Jesus é tão isso, tão aquilo. Aí ele entra dentro do templo derrubando tudo, quebrando tudo.
A minha casa é a casa de oração, não é a casa de salteadores, não é casa de ladrões, não, a casa do meu pai é casa de oração. Peraí, mas Jesus é tão calmo. Ele é calmo, é humilde. Mas na hora de implantar o reino, ele é o leão da tribo de Judá. Ele pode ser considerado como ovelha, como cordeiro. Mas na hora de implantar o reino, porque ele sabe qual é a sua identidade. Se eu perguntar aqui, quem você pensa que você é? A primeira coisa que as pessoas vão começar a dizer e pensar é no seu nascimento natural. As pessoas vão começar, quem eu sou? Eu sou filho da dona Terezinha. E eu sou filho do Severino. Não, eu não tive uma boa infância, sabe? Eu não tive condições que os meus outros primos tiveram. Eu não tive aquela vida que eu sempre sonhava, tal. É por isso que Jesus, ele vai até as pessoas, porque ele não quer saber sobre o teu nascimento natural. Ele não quer saber quem foi teu pai, ele não quer saber quem foi tua mãe, ele não quer saber o que você passou, o que você não passou. O que ele quer mostrar para você é que agora você está às portas de um novo nascimento. O que ele quer mostrar para você é que o nascimento que você teve natural não tem nada a ver com o nascimento que você tem nele hoje, e que tudo que ele está para fazer na sua vida hoje está baseado nesse novo nascimento e não no antigo. Então esquece tudo que você viveu. Esquece. Você pode até ter sido afetado pelo teu nascimento natural, mas o teu nascimento natural não determina o teu destino. Porque a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que você é herdeiro e co-herdeiro. Agora, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque para mim ser um herdeiro tem que ter um testamento. E o que é um testamento? É um acordo. E uma pessoa, para se tornar herdeiro, o que tem que acontecer? O pai tem que morrer. Aí Jesus vem e ele veste esse corpo de carne, ossos, sangue, anda no meio de nós, vai à cruz do Calvário, morre. Você não merecia, mas ele fez. Você não pediu, mas ele fez. E agora o testamento foi aberto. Agora você é herdeiro e co-herdeiro das promessas de Deus, de tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário para a sua vida. Agora eu entendo melhor quando Jesus fala sobre solicitude. Ele vai dizer: por que estáis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber? E pelo seu vestuário, quanto que é a vez de vestir? Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Ele está dizendo: cara, você tem dificuldade de compreender qual é a tua identidade. Ele vai dizer: olha as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, mas o vosso Pai Celeste as sustenta. Aí olha o que ele vai dizer depois: vocês não valem mais do que os pássaros? Observe os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então não fique por aí
o que eu vou beber, o que eu vou comer, com o que eu vou me vestir. Porque os gentios é que pensam essas coisas. Vocês não podem acrescentar uma medida da sua vida. Vocês não podem, por exemplo, o dia tem 24 horas. Meu Deus, eu não consegui realizar o que eu tinha para realizar em 24 horas. Espera aí, eu vou acrescentar. Hoje não vai ter 24, hoje vai ter só 25. Não, hoje vai ter mais uma hora, vai ter 25. Você não pode acrescentar uma medida. E aí Deus está dizendo, por que andais ansiosos pela vossa vida? Se você não pode acrescentar uma medida, você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Quanto você tem? Eu tenho 1,83 m. Eu tenho 1,83 m. Eu não posso acrescentar. Eu não posso, eu quero ter 1,90 m. Eu não posso. E Jesus está dizendo, se vocês não podem acrescentar uma medida, porque estáis ansiosos quanto à vossa vida. Porque andais ansiosos. Aí sabe o que a gente faz? Nossa, pastor, que texto, hein? Que texto. Está onde, pastor? Mateus capítulo 6, a partir do número 25. Nossa, vou levar isso para casa. Leva para casa. Mas deixa cair no coração. Porque a primeira coisa que acontece lá fora é a preocupação batendo no nosso coração. E a gente se pergunta, meu Deus, se eu não posso ser ansioso, se eu não posso me preocupar tanto, por que eu me preocupo? Por que eu fico ansioso? É porque a palavra ainda não foi gerada no coração, a gente só tem na mente. E o sábio está dizendo, assim como pensa um homem, no seu coração, ele é. Você só é se pensar e cair no coração. Se pensar e não cair no coração, você não é. Até para levantar líder, Deus vai em quem sabe quem Ele é. Ele não vai pela idade. Ele poderia, é um líder, então vamos pegar uma pessoa mais experiente, né? É o que? Um líder? Vai ocupar um cargo de liderança? Vamos pegar uma pessoa com mais idade. Maturidade não tem a ver com idade, mas com a mente renovada. Aí sabe o que Deus faz? Davi. Ué, por que Davi? Porque Davi, quando ele viu Golias, ele olhou para a sua identidade. Ele viu quem ele era. A primeira coisa que ele disse é, quem é esse incircunciso aí que está falando um monte de besteira? Olha o que ele diz. Quem é esse incircunciso? O que a palavra incircunciso quer dizer? Pacto de aliança. As pessoas, os homens eram circuncidados quando tinham uma aliança com Deus. Era cortado o prepúcio do órgão masculino. Então quem tinha aliança com Deus era filho de Deus. Aí olha Davi. O cara está lá gritando, falando um monte de besteira. Me dá um homem aí para lutar. Aí Davi, quem é esse camarada aí? Esse incircunciso. De cara ele está dizendo, não reconheço ele com aliança com Deus. Não reconheço ele como filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho aliança com Deus. Aonde todo mundo tinha medo, ele quer... Será que tem mais Golias para mim? Enquanto está um monte correndo de gigante, ele está querendo gigante. Alguém pode me dar alguns gigantes para mim, por favor? Porque ele sabe da sua identidade. Ele sabe quem ele é. E ele encara, ele cai para dentro.
Quantos de nós estamos fugindo de compromissos? Quantos de nós estamos fugindo de responsabilidade? Quantos de nós estamos deixando de agarrar oportunidades porque a gente acha que a gente não é capaz? Meu Deus, aonde essa baixa autoestima entrou? Aonde esse complexo de inferioridade entrou que não tem nada a ver com a tua identidade? Diferente de Saul, que ficou se vitimizando. Mas eu obedeci em parte e Deus tirou o reino. Olha aqui. Olha aqui. Para de se vitimizar. Para de ter autocomiseração com você. Para com isso. Sabe por quê? Porque você vai acabar virando um alcoólatra, um viciado em vitimação. Como assim, pastor? Você não tem diferença nenhuma de você para um alcoólatra. Como assim, pastor? Pessoas que ficam se vitimizando, sabe o que acontece com ela? Perceba uma coisa. Não fique preocupado quando eu vou te apontar. Mas escuta, todos aqui um dia se vitimizaram em algum momento. Todos aqui em algum momento tiveram autocomiseração de si mesmo. E quando você se vitimizou, o que aconteceu com você? As pessoas falaram, que isso? Não. Poxa, você é formidável. Não é isso que falaram a teu respeito. Não, que isso, você é assim, você... Sabe o que aconteceu? Houve uma recompensa por você ter vitimizado. Você recebeu uma recompensa. Você gostou das palavras que vieram até você quando você se vitimizou. Aquilo trouxe um alívio para você. Aquilo alimentou o teu ser. E aí o que aconteceu? Quando teve uma outra situação, você se vitimizou de novo. E aí não foi mais uma pessoa, foram 3, 4 pessoas. Não, de maneira nenhuma pensa isso a seu respeito. Não, você é isso, você é aquilo. Sabe o que aconteceu? Você ficou viciado em vitimação. Por quê? Porque você não tem atenção das pessoas. As pessoas não falam nada, mas quando você se vitimiza, quando você entra em autocomiseração, as pessoas olham para você e elas dão uma palavra e aquilo alimenta o teu ego. Aí você fica viciado em se vitimizar. Em nenhum momento você vê isso de Davi. Davi não. Quando o reino dele estava destruindo, estava caindo de ponta cabeça, Davi disse, não, deixa o reino. Deixa meu filho ocupar o reino. Não tem esse negócio de que eu sou bom, que eu sou tatata. Não, meu irmão. Ele está ocupando o reino, eu deixo ele. Deixa ele lá. Eu saio. Você está muito quieto. E você está me olhando com uma cara não muito boa. Mas já estou terminando. Você está aqui, diga glória a Deus. Uma personificação daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Moisés era hebreu, amém ou não amém? Nasceu escravo. O que aconteceu? Foi adotado pelo palácio do Egito. Cresceu no palácio. Cresceu na realeza. Mas um belo dia, ele olha e vê o seu povo sendo maltratado. Dá uma indignação dele tão grande que ele mata um egípcio porque o egípcio matou um hebreu. E aí ele foge. E aí no deserto ele vai descobrir o chamado dele.
Deus diz para ele: ó, te chamei como libertador. Você não ficou indignado com o que aconteceu lá? Ah, fiquei. Então aquilo que você se indigna é aquilo para o qual Deus te chama. Volta lá. Vai para lá. Aí ele vai. Ele vai porque ele quer a libertação das pessoas. Olha aqui para mim. Ele vai porque ele não quer ver as pessoas vivendo como escravos, sabendo que o Deus Todo-Poderoso que ele tem pode dar vida para eles e vida em abundância. Agora olha aqui para mim, irmãos, por favor, termino agora. Sabe esse espírito que havia sobre Moisés? O camarada era príncipe do Egito. O camarada estava no palácio. O camarada estava na realeza. Mas ele olhou o sofrimento das pessoas e abriu mão. E foi viver a sua missão. Agora eu te pergunto: o que você ainda não abriu mão? Será que você não está vendo ninguém escravizado onde você trabalha? Será que você não está vendo ninguém escravizado por onde você anda? Que sentimento é esse que não deixa você ser um libertador? Que sentimento é esse que não deixa você ser aquela pessoa que Deus te chamou para executar a missão, para executar o chamado que Deus te deu para libertar as pessoas? Você está aqui, diga amém. Moisés tomou posse. Falou: não, cara, eu vou lá. Moisés, mas tu vai abrir mão do palácio, cara? Tu é um príncipe. Não, cara. Tem algo aqui dentro gritando que essa não é a minha identidade. Tem algo gritando aqui dentro que esse não sou eu. Ei, olha aqui para mim. Será que não tem nada gritando dentro de você? Será que não tem nada dizendo: olha, você precisa fazer mais pelo reino de Deus? Olha, você precisa fazer mais pela obra de Deus. Olha, você precisa fazer mais pelas almas. Olha, você precisa fazer mais pelas pessoas. Olha, você precisa fazer mais pela humanidade. Olha, você precisa fazer mais pela sua cidade. Olha, você precisa fazer mais pelo seu estado. Olha, você precisa fazer mais pela sua nação. É isso. Quem você pensa que é? Que o que você pensa sobre você? Esquece. Mas se o que você pensa sobre você é exatamente o que Deus pensa sobre você, então se prepara. Se prepara. Você vai virar vai virar uma chave na sua vida. Irmãos, quantos congressos eu fui na minha vida? Quantas viagens eu fiz? Quantos blocos de anotação eu escrevi? Hoje eu entro na minha estante e eu pego coisas de mais de 15 anos, 20 anos atrás. E o que serviu para mim? Nada. E eu pensei: Deus, foi emoção? E Deus falou: não, só não caiu no teu coração. Faz brotar no teu coração para tu ver. Faz cair no teu coração para você ver. Que as promessas estão lá ainda. Assim como o homem pensa no seu coração, é a senda, é o centro da pessoa, é o que ela sente, é o que ela executa, é o que ela faz. Ele está dizendo: não fique só na igreja pensando, lendo, anotando. Execute, faça. Está entregue o recado. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Meu pai falou que eu vou ser médico.
pode até ser médico, não tem problema. Você pode ser o que você quiser, mas desde que você não abandone a sua missão. Deus, desde que você não abra mão do propósito de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo que o Senhor falou conosco nesta noite. Oh meu Deus, às vezes a gente pensa que sabe quem somos. Oh Senhor, nos faz enxergar verdadeiramente quem somos. Porque meu Pai, eu vejo a tua palavra o tempo todo, Paulo dizendo o tempo todo, vocês viraram escravos de novo? Não é possível. Não é possível que vocês estão pensando dessa maneira ainda. Vocês precisam entender que vocês agora têm uma nova filiação. Vocês precisam entender que vocês agora pertencem a um reino. Vocês precisam entender que vocês têm um rei. Vocês precisam entender que vocês não precisam ficar atemorizados com essas coisas, porque vocês são filhos, são guiados pelo Espírito de Deus. E quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus disse: olha, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador. Meu Deus, Jesus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo o tempo todo: você não está sozinho, você não é esquecido, você não é desamparado. E Jesus está dizendo: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Mas quando eu não busco o Espírito Santo, eu estou voltando para a orfandagem. Eu estou dizendo: olha, a palavra diz que eu não sou órfão, mas eu me sinto órfão. O Espírito Santo de Deus está aqui esta noite e vai transformar a sua mente, a maneira de você pensar, a maneira de você entender e compreender as coisas. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra vai entrar no teu coração, vai fazer mudanças. Oh meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai compreender e vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos, toma teus filhos em tuas mãos. Oh meu Pai, porque quando a gente sabe quem a gente é, uma chave vira. Oh meu Deus, uma chave vira. A gente está falando que é filho, mas não se comporta como filho. Oh meu Pai, a gente está falando, meu Pai, que a gente é mais do que vencedor, mas age como derrotado. Oh meu Deus, a gente fala que a gente não teme, mas anda atemorizado. Oh meu Deus, o que está havendo entre o que o Senhor fala e a maneira como a gente vive? Há um abismo muito grande entre aquilo que o Senhor está falando e aquilo e a maneira como estamos vivendo. Oh Pai, em nome de Jesus, nos ajuda em nome de Jesus. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor, eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver, eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. tem uma medida. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Tem uma medida em ti, Jesus. Tudo perde o seu valor. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, aleluia. Eu creio que Deus falou com você hoje. Em algum momento da palavra, Deus bradou, falou no teu coração. Agora escute. Mudança de vida, transformação de vida vem com atitude, vem com decisões. Tudo que você tem na sua vida e o que você é até hoje foi por causa de decisões que você tomou. E hoje talvez seja a decisão mais importante da sua vida. Você que quer voltar para Jesus, algo no seu coração dizendo: volta, hoje é o dia, volta para a casa do Pai, volta. E a decisão é sua. Se essa palavra caiu no seu coração, assim como pensou o homem no seu coração, assim ele é. Você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Você que nunca aceitou Jesus, mas hoje Deus tocou no seu coração, a única coisa que você tem que fazer é levantar sua mão, só isso. Eu nem vou pedir para você vir aqui na frente, nem vou pedir para você vir aqui. Só você levantar a mão e daqui eu oro por você, só isso. Tem alguém que esta noite que quer voltar para Jesus? Faça só um sinal assim com a sua mão. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Tem alguém? Você que quer aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida, tem alguém? Faça um sinal assim com a sua mão. Não tem? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. A Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. 2 minutos e eu termino o culto. Alguém pode acender as luzes para mim? Pode tomar o seu assento. Pode acender essa última aí, por favor. Irmãos,
Estou terminando o culto agora. Sabe, essa música que a gente cantou agora fechou com chave de ouro. Porque, irmãos, quando Deus tem algo com você, parece que as coisas andam na contramão. Olha aqui para mim. Você está numa rodovia. Você tem 3 faixas. Os carros estão tudo indo numa direção só. Mas o seu carro cisma e andar na direção oposta. Parece que quando você pensa que as coisas vão acontecer, elas dão demonstração exatamente ao contrário daquilo que você pensa. Os irmãos, eu estava passando por uma situação difícil. Os irmãos se reuniram, fizeram um culto lá no Templo Novo. E falaram, pastor, vai lá, tal, traz uma palavra. Eu não queria, mas Deus me deu um sonho muito revelador. E Deus me deu força para ir lá no culto de manhã lá, e eu levei a palavra. Tudo para mim lá é muito desafiador. Mas sabe que quando você pensa assim, rapaz, tem coisa que foi erro, aquilo foi um erro. Porque você vê as coisas indo de maneira tão contrária, que você pensa assim, não, cara, isso aqui foi um erro, isso aqui não é. E todas as vezes que você vê uma movimentação e eu muito quieto, muito calado, pode ter certeza que eu estou aos pés do Senhor e eu estou buscando sentido para as coisas. E eu vou dizer uma coisa para você, olhando exatamente, porque foi feito o culto e logo depois começou os irmãos a fazer foi feita uma escada lá, tal. Esses almoços que estão acontecendo é para isso. Só que as coisas estão correndo do jeito contrário. Prova disso é o que você está vendo agora aqui no pleno domingo. Ninguém é cego, todo mundo está vendo a igreja aqui, ó, do jeito que está. E aí você olha, se depara com uma situação e você pensa, cara, aquilo lá é um erro. Eu sei que foi promessa que Deus deu, que ganhamos, mas, cara, Deus não tem isso não. Aí quando você começa a ficar aos pés do Senhor, Deus vai mudando a sua mentalidade. E aí você vai compreendendo quem você é nele. E a questão da identidade que eu falei. Irmãos, para a gente entrar naquele templo, a gente tem que comprar muito ferro, que é a malha de ferro do radier. Além disso, a gente tem que comprar as conexões do telhado. A gente tem que comprar as conexões do esgoto do banheiro. E isso é dinheiro. E se eu disser para você que já está tudo comprado? Deixa eu falar uma coisa para você. Obrigado, querido. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu irmão, se está tudo ao contrário, continue.
Pastor, mas está tudo virado do avesso. Meu irmão, continue. Uma pessoa que não é da igreja me ligou, entrou em contato comigo. Falou: pastor, o que está faltando para colocar aquele concreto lá que vocês compraram? Falei: ó, está faltando isso, isso, isso. Aí ele: tá bom, vamos lá. E assim, eu falo: meu Deus, será que eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo? E aquele negócio e tal. E para a glória, para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Sabe, é tudo o começo. Eu quero agradecer demais os irmãos que, poxa, meteram a mão e disseram: pastor, vamos embora, vamos embora. E Deus, Deus é assim conosco, Deus é assim comigo. Deus às vezes, Ele me deixa um tempo e quando eu penso que as coisas não vão acontecer, do nada as coisas acontecem. A única coisa que a gente vai fazer, e aí eu creio que a igreja vai abraçar isso em nome de Jesus, é que tanta parte do bombeiro hidráulico como a parte de preparar todo o chão, a gente precisa de uma obra de mão especializada que a gente está fazendo uma igreja. Os próprios irmãos, até o Wagner mesmo falou: pastor, realmente é melhor a gente contratar uma mão de obra especializada. Os irmãos têm força de vontade, mas tem coisas que uma mão de obra especializada vai saber fazer coisas que a gente não sabe. Então a gente só vai arcar com a mão de obra. A malha de ferro foi comprada no Forte Serralheiro, mas, por incrível que pareça, não tem caminhão para entregar. Por quê? Porque são quase 60 malha pronta, né, de ferro, e a medida são 6 metros, e assim, não tem caminhão lá que traga. Eu na hora não entendi muito, porque eu vi um monte de caminhões lá, e eu falei: ó, esse tipo de trabalho aqui a gente não entrega. E aí eu vou ter que contratar um frete lá, um caminhão lá grande. E assim, eu acredito que um caminhão grande para trazer deve me cobrar um frete caro, alto, assim, uns R$500. Já estou pensando uns R$500 aí. Mais? Deve ser mais, não sei. Então, assim, a gente só está dependendo disso para poder os ferros chegarem lá. E é isso, irmãos. Eu estou em choque, né? Porque Deus faz assim, Deus faz dessa maneira. Então a Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. Irmãos, Deus não depende de ninguém, a glória é toda dele. Irmãos, eu estava em casa, não imaginava que essa pessoa me ligou, conversou comigo. Irmãos, pensa numa coisa que você fala assim: cara, não tem como. Essa pessoa ganhou uma causa na justiça. E assim, se disponibilizou na hora. Então, irmãos, nunca desista dos projetos de Deus para a sua vida. Nunca. Se tiver que investir no reino, invista de olhos fechados, irmãos. Deus é assim, irmão. Irmão, a obra não é minha, a obra é do Senhor. O documento da igreja está no CNPJ da igreja, não tem nada de Eduardo lá. É para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. São as almas que vão entrar naquele lugar, vão ser curadas, restauradas. Amém? Então eu queria te passar isso, para você entrar semana impactado como eu estou,
dizendo: meu Deus, Deus fez. Deus fez. Fique de pé em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, por tudo. Nos perdoa, meu Pai, a falta de compreensão, a preocupação, a ansiedade. Nos perdoa, Senhor. Oh, meu Pai, nos faz compreender a identidade de filho que somos. Oh, meu Pai, nos faz entender a realeza que somos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam: escute. Nada, eu quero deixar isso registrado hoje, nada do que a gente pense acerca do reino de Deus é descartado. Tudo que a gente pensar com relação à obra, Deus vai dar. Amém? Dê um abraço no seu irmão, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Irmão, Festa das Águas, dia 8 e 9 de agosto. Tá? Festa, eu falei de quê? Ih, tem um mistério aí, hein?